Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Bookster, um bate-papo aqui sobre o livro do mês. Hoje vamos falar sobre esse impactante, necessário Baratas, da Escola Chique Mukasonga, autora ruandesa, que eu adoro. Esse é o terceiro livro dela que eu leio. Pelo que eu vi das mensagens também, muita gente gostou. Algumas pessoas acharam um pouco mais difícil se envolver no começo, mas aqui a gente tem, diferente até dos outros que a gente leu, um relato autobiográfico e a autora também, quem está no grupo Telegram e quem me acompanha no Instagram, viu nos stories que a autora me mandou uma mensagem muito querida, agradecendo por eu ter escolhido o livro, foi algo muito legal, fiquei muito feliz. E hoje temos duas pessoas muito especiais para conversar com a gente sobre, sobre o livro, né, e também sobre um pouco a história de Ruanda. São elas, já deem boas-vindas, a Maria Carolina e a Providence. É, a Maria Carolina, ela é professora, escritora, membro do GPOM, que fala? GPOM, e doutoranda, Bom. isso, e doutoranda na USP, no programa de pós-graduação em mudança social e participação política, no qual, financiada pelo CAPES, desenvolve pesquisa com brasileiras negras que se relacionam com homens italianos. Apaixonada pela palavra, é idealizadora do Encruzilhinhas, um projeto de leitura e debate de textos sobre negritude, gênero, feminismo e militância. É mãe do Tum Tum, filha de Figênia e Brógio, neta de Zélia e amiga de muitas, mas primeiramente do G7. Bem-vinda, Maria Carolina. Agora eu vou apresentar a Providência, que é do Senegal. Olha, temos convidado, mas está em São Paulo hoje. Graduação em licenciatura em Letras Português pela Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar. Mestrado em Lettres d'Enseignement, seção Português, pela mesma instituição. Mestre em Letras, Teoria e Estudos Literários pela Unesp, com ênfase em História, Cultura e Literatura. Doutora em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Foi membro do coletivo Raízes São Paulo. Integrante do projeto África na Literatura, financiado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Atualmente é bolsista do projeto Literaturas e Culturas Indígena, Afro-Brasileira e Africana no Ensino Básico do Estado do Amazonas. Prática, prati- práticas leitoras vinculado ao programa Humanitar CTI FAPEM da Universidade Federal do Amazonas. Gente, vocês têm uns currículos muito. Parabéns. Meninas, muito obrigado por terem topado participar aqui. Fico muito feliz e estou ansioso com o nosso papo. Já começo fazendo uma pergunta, para a Maria Carolina. Qual que é o papel da escrita na vida das mulheres negras, né? E se você puder falar um pouquinho da vida da Scholastic, assim, quem é a Scholastic e a importância da sua obra? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que o povo vai estar vendo a gente. Queria agradecer o convite e agradecer a companhia de Providência. Nossa, como eu falei, estou super animada de poder conversar com ela sobre essa obra. Acho que talvez uma das coisas que seja mais importante, assim, pensar no papel da escrita para mulheres negras é se relacionar com uma ideia mesmo de como isso possibilita que a gente exista a partir das nossas próprias narrativas e a partir das nossas próprias, da nossa própria linguagem, né? A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, graças à tradução e à publicação de muitos textos produzidos por mulheres negras. Que bom, a gente está nesse momento aqui no mundo, especialmente no Brasil. Mas nós éramos narradas, né? Tanto por autores brancos, quanto por esse sistema mesmo, machista, misógino, né? Racista que existe no mundo. Então, quando a gente pega a palavra, pega a pena, né? E começa a se narrar, isso faz com que a gente deixe de ser objeto, como diz Grada Quilomba, e se torne sujeito das nossas histórias. Isso faz toda a diferença, porque a gente passa a existir, né? E no caso da Scholastic, eu acho que para além disso, logo no começo do livro, a gente vai perceber que ela tem toda uma responsabilidade
habilidade, ela fala muito sobre isso, não só no livro, mas ao vivo também, né? Quando você escuta a Scholastic falar, ela vai muito falar dessa responsabilidade que ela tem de narrar os outros, os que não ficaram. Ela, por ter sobrevivido, ela precisa dar os nomes e falar sobre essas pessoas para que, de fato, elas não morram, para que elas permaneçam no mundo, suas histórias permaneçam, suas subjetividades permaneçam. Acho que isso está imbricado, tanto esse papel, vamos dizer, macro da escrita ou da possibilidade de se narrar para todas nós, para esse grupo, né? Mas também especificamente falando da Scholastic, ela ela toma para si, por várias razões que a gente vai ver ao longo do livro e ao longo da obra, toma para si esse papel de fazer com que essas pessoas permaneçam. E aí ela faz isso por meio da escrita. E acho que isso não tem como ser mais importante do que isso, né? Você está sem som. Desculpa. É, e até acho que você falou, né, pela própria leitura do livro, dá para perceber que em muitos momentos ela sente essa necessidade, e até o que eu senti, assim, e que é muito doido, uma culpa de certa forma, porque ela sai, né, e ela deixa a sua família lá, então ela precisa Uhum. escrever para manter eles vivos, contar a história deles e até talvez se redimir de uma culpa que ela acha que ela sente, né? Então isso é muito louco, assim, uma culpa porque ela conseguiu sobreviver, é muito forte isso. E Providence, Eu acho, desculpa. não, por favor. Não, só ia falar que eu acho que esse, como é o primeiro, tem toda essa carga emocional, né? Bem Uhum. pesado, assim, porque ela precisava falar sobre isso. Mas se você ler, por exemplo, Um Belo Diploma, que é o último que foi traduzido e Ah, eu não publicado no li esse. Brasil, ela vai explicar mais essa questão dela ter sido praticamente escolhida para sobreviver. Então, por isso que tem toda essa questão dessa, porque, né, me escolheram para isso. Eu fui enviada ao invés das outras pessoas da minha Uhum. família, né? Então, por isso que eu preciso cumprir essa promessa e esse legado. É, então, é complicado, assim, né, essa posição, né? De todo mundo morreu e eu não, e Nossa, porque me escolheram para não morrer, né? não, é muito. Ela fala que o número de pessoas da família, né? É... 37 pessoas da família dela faleceram. É uma coisa que a gente não dá para imaginar. Tudo isso que aconteceu é uma coisa muito forte, né? E aí eu queria te perguntar, Providência. Pra você contar um pouquinho desse contexto. Eu sei que é muito complexo, a questão do genocídio, ela não é algo que está lá em 1994, vem muito antes disso, tem muitos poderes envolvidos. Eu tive o privilégio de visitar Ruanda, que é um país maravilhoso, logo antes da pandemia, fui para Kigali, visitei o memorial do genocídio, é uma das coisas mais fortes assim que eu já fui. É, e e depois a gente vai falar disso também, como é impressionante como o país se reergueu rápido, mas como, qual é o contexto desse genocídio, né? Se puder contar um pouquinho para a gente, porque é algo muito extremo, muito triste, brutal, violento, e é recente, né? Uhum. Bom dia. Primeiramente, agradeço, Pedro, você, pelo convite. E posso dizer que eu estou muito feliz, né, por esse espaço concedido e por partilhar essa mesa, posso dizer, esse bate-papo com a Maria. E eu agradeço muito. E eu acho, eu fico sempre emocionada falando sobre Ruanda, falando sobre a obra da Mukasonga e acompanhando a narrativa, essa narrativa tão tocante. E falando sobre o panorama, revisitando essas memórias anteriores ao genocídio, acho que se faz necessário, né?
para que algo dessa magnitude, que isso não se repita, né? Então, e como você falou, Pedro, sabe, a gente sabe que o, o genocídio foi algo que veio de um processo que não começou apenas em 1994, né? Então, é bom saber que o Ruanda é um pequeno país, né, densamente povoado, né, um país que é geograficamente dividido numa série de colinas, né, e para quem não sabe, o Ruanda também ganhou outro nome que é o país das mil colinas, né, pelo fato de se situar entre uma série de colinas, né? Então, de onde esse nome País das Mil Colinas? E o Ruanda também é localizada no centro na parte oriental do continente africano. E essa parte também é chamada mais ou menos a região dos Grandes Lagos, né? E quando eu falo que o Ruanda é um pequeno país, é fato. O Ruanda tem mais ou menos uma superfície de, se eu não me engano, de mais ou menos 26 mil ou 27 mil quilômetros quadrados, né? E durante, né, o período colonial também é bom saber que esse pequeno país tinha como base, né, o café, né? Mas atualmente o turismo e a mineração, né, se tornaram a principal fonte de renda, né? E eu acredito que o Pedro, você, com a tua visita no Ruanda, você notou essa mudança. E também a maioria da população é rural, né? E Uhum. falando em termos, sempre nesse contexto histórico, sempre nesse panorama histórico do Ruanda, o Ruanda sempre teve três grupos étnicos, perdão. O Ruanda teve três grupos étnicos, que é os Hutus, né, que no período da colonização representava mais ou menos 85 ou 86% da população. E tem também a minoria que é a etnia Tutsi, que mais ou menos, se comparar com os Hutu, representava mais ou menos 14% da população. E vem, em último lugar, os Toa. E se você vê, observam no livro, esse povo, os Toas, são chamados de Batua, né? Que são denominados os pigmeus, né? Que quer dizer povo de de baixa altura, né? Mas depois do conflito vai se observando que esses dados também vão mudar. Apesar dessa diferença, né, é importante também sublinhar que os Hutu e os Toa, né, formavam o mesmo povo, né? Eles dividiam esse mesmo território há mais de 2.000 anos, muitos anos, né? E onde também eles se misturavam pelas várias colinas, por essas 1.000 colinas, né? E também compartilhava por muitos anos o mesmo idioma, que é o Kinyarwanda. E também partilhava as mesmas crenças, a mesma religião e o mesmo
as mesmas tradições. Aliás, tradições também que Scholastic Mukasonga não se furta de trazer, né, nas suas narrativas, né? E, portanto, com o passar do tempo, o que se nota é que grupos, né, de pastores nômades da etnia Tutsi, que vinha da Etiópia, né? Etiópia também faz parte dessa região dos Grandes Lagos. E os Tutsi migraram da Etiópia, do Egito, da Etiópia até o país das Mil Colinas, que é o Ruanda, né? E passaram a se fixar nessa região, impondo-se economicamente, né, sobre as demais etnias, né, sobre os Hutu, que já representava a maioria da população, e os Toa, né? Mas até aí tudo bem, né? E na segunda metade do século mais ou menos do século XVII, né? Os Tutsi havia se instalado, como posso dizer, havia instalado um sólido império, né? E transformando os Hutu e os Toa em súditos, posso dizer, transformando essas duas etnias em escravos, né? Com a tarefa de trabalhar e cuidar do rebanho, né? Como eu posso falar que apesar dessa ah, dessa convivência, apesar dessas diferenças, o convívio tinha uma certa harmonia entre eles, até a chegada dos colonizadores, que vai mudar Sempre. totalmente o panorama. Sim, e, nossa, mas eu não sabia que era tão, vinha já de tanto tempo, né, ainda que sem conflito, essa Uhum. questão, né, de submissão, de um dominar o outro. E passando um pouco para Maria Carolina, e fiquem à vontade de comentar uma resposta do outro, tá? Vocês que sabem tudo aqui, eu tô só de moderador e ouvinte. Maria Carolina, quando você passou, né, as sugestões de tópicos aqui para a gente endereçar, teve um ponto que eu achei muito interessante, você falar, né, de que forma esse livro poderia ser considerado um exemplo de escrevivência. Eu nunca não tinha pensado por esse ponto. Eu sou muito fã da Conceição Evaristo. E eu queria que você falasse, então, antes, só para quem não conhece muito o que seria escrevivência, é, e de que forma esse livro poderia ser, a obra da autora poderia ser considerada escrevivência. Uma das minhas teses no projeto de mestrado não, no projeto de doutorado é justamente entender várias narrativas como escrevivência. Então, tomara que faça Uhum. sentido Então, para vocês também estamos com uma dizer que especialista. a Scholastic está fazendo e que é escrevivência. Mas eu acho que essa pergunta se liga muito ao que a Providência está falando, dessa coisa da chegada do colonizador e como ele vai significando as pessoas a partir do tom Uhum. de pele e a partir do que ele acha que é ser humano, e vai criando uma categoria humano. E aí que Exatamente. dá todo esse problema entre as etnias, porque um não considera mais o outro como gente, né? E aí que eu tenho que eliminar esses insetos, que eu tenho que eliminar essas baratas, né? E é claro que quem é considerado mais gente é quem tem o tom de pele mais próximo do colonizador, né? E os traços mais europeizados. E isso é muito Uhum. complicado. E acho que isso tem tudo a ver com essa ideia de escrevivência, porque, como eu comecei a dizer, a gente sempre foi narrada e foi definida pelo outro, pela branquitude, pela colonização. Então, Dona Conceição Evaristo vai dar, basicamente, três imagens fundantes, vamos dizer assim, para esse conceito de escrevivência. Lá no começo, né, quando ela começa a publicar e a escrever, ela fala que ela percebe, no começo do movimento negro unificado, ela começa a perceber que a obra de autores negros e a existência, né, era muito difícil você separar o eu lírico do autor. E ela fala: esses autores, essas autoras estão escrevendo o que elas vivem,
né? Elas estão escrevendo o que elas veem, elas estão escrevendo suas vivências, então elas estão escrevivendo. Então vamos dizer que essa é uma das primeiras imagens assim para formar esse conceito. A segunda imagem, que eu acho que essa é a mais forte, que vai dizer respeito então à obra, tantas obras que eu acho que são escrevivência, inclusive a da Escola Chique, Mukasonga, é justamente o fato que ela diz, bom, as nossas ancestrais não podiam se narrar, elas não podiam falar. Tanto é que elas tinham máscaras, né? E a gente vai remeter a Anastácia. Ela diz: o problema qual é? Na hora de fazer Niná a Casa Grande, aí elas podiam contar e deveriam contar histórias. Então, assim, nem as suas histórias eram próprias, elas eram geridas pela Casa Grande. Então, quando uma mulher agora, uma mulher negra, mas ela vai dizer, né, ela se apropria da pena, né, que é esse instrumento também que marginaliza, e ela se narra, e narra o que ela quer, a hora que ela quer, e a partir das suas próprias vivências, ela está honrando essas mulheres que vieram antes, e ela também é legado para as que vêm depois e para as que estão entre nós. Acho que uma coisa também que a gente precisa pensar é quando a gente fala em escrevivência, a gente está falando desse tempo que é espiralar, que não é o tempo do colonizador, que é um tempo linear. Né? Então, eu estou aqui com Providência, mas eu também estou com Anastácia e estarei com outras que virão depois de nós. Né? E aí ela diz, bom, então o que geralmente essas pessoas fazem? O que nós fazemos? Né? A escrevivência vai dizer respeito, então, à escrita, que pode ser de uma experiência própria, eu posso narrar uma experiência, ou não necessariamente, eu posso ficcionalizar a minha experiência, mas essa experiência que eu vou narrar, inevitavelmente, vai falar de um coletivo. Ela diz, escrevivência é um ato político que rompe com todas as máscaras e que vai fazer uma autobiografia de nós. Então, eu acho que no caso da Escola Chique, não tem mais autobiografia de nós do que falar de 37 pessoas e plus a partir da experiência de ter sobrevivido, né? Então ela se narra em primeira pessoa, ela vai trazendo traços tanto da sua experiência, mais da experiência dos outros. Na Mulher dos Pés Descalços, por exemplo, ela reconstrói essa mãe a partir Maravilhoso. de uma narrativa do que é ser uma mulher, ou o que era ser uma mulher ruandesa, e o que a guerra fez com todos os procedimentos, rituais que essa mulher não pôde mais fazer, ou seja, como essa mulher não pôde mais existir. Então, no meu ponto de vista, esse texto é um texto de escrevivência por trazer essa mulher preta que está se narrando, mas, indubitavelmente, quando ela se narra, ela também fala de tantas de nós, ainda que eu não tenha passado pelo genocídio de Ruanda, né, não tenha passado por essa experiência, eu estou passando e eu passo por essa experiência de ser uma mulher negra nesse mundo. Né? Então, a Providência pode me corrigir se eu estiver errada, mas acredito fielmente, então, que a gente está falando aqui A dessa mesma linguagem. experiência mais ampla, política, nessa ideia mesmo de uma autobiografia de nós. Muito interessante, muito legal. E apesar de não entender tanto do tema, mas eu acho que faz muito sentido o que você fala. É, e Providence, você falou, né, que chegou, então, o europeu branco e atiça, né, essas diferenças étnicas que existem entre aquelas Exatamente. duas populações. E como é que foi isso se acirrando, né, que é um pouco o que a gente vê aqui, é, como é que foi piorando esse conflito e de que forma, e por que ele estourou em 94? Então, como eu disse, até então, esse povo, mesmo com a chegada da etnia Tutsi, e esse povo conseguiu ah, deter ter um certo controle economicamente nessa região. Até então tudo estava certo, né? Tudo estava o convívio estava bem. E essa
tudo desmoronou exatamente quando com a chegada dos belgas. Mas também é bom saber que o país também foi colonizado em primeiro também pelos alemães, né? E mais tarde chegaram os belgas. E o genocídio, né, de 1994, quer dizer, de julho ou junho, até teve um período de 3 meses, né, foi esse genocídio, foi o resultado desse longo processo político, né, sociocultural, né, que acompanhou a história do país desde o período colonial. E qual foi a política dos colonizadores, né? Os belgas vão usar a teoria da superioridade racial, né, e étnicas. Como disse a Maria, eles vão determinar quem é gente, quem é o povo civilizado, né? Eles vão, para assentar, eles vão usar essa teoria da superioridade racial e étnica para assentar o seu domínio. E eles vão usar a monarquia Tutsi, que já estava no poder e que representava também a minoria da população, e vai atribuir a essa monarquia um papel de mediação no governo. E com base, posso dizer, como posso dizer, numa suposta superioridade étnica, quer dizer que o povo Tutsi tinha, com os seus traços estéticos, né, quer dizer, o rosto mais fino, a pele mais clara, né, se aproxima, né, mais do povo branco, né, do povo civilizado, né? E assim esses europeus, né, os colonos belgos vão dar o poder e armas, né, para ao Tutsi para controlar o país, né, oprimindo, né, a maioria. E em todas as instâncias também é importante sublinhar que tinha somente os Tutsi, né, e sobretudo tudo na educação, né, mas a partir daí, né, os Hutus começaram a ser tratados como inferiores, né, moral e intelectualmente, né? E, assim, ao longo de todo esse tempo colonial, uma enorme rivalidade vai se instalando nesse país, entre esses dois grupos étnicos, né? E, como sabemos, a política é sempre a mesma política também que foi instaurada, implantada em toda a África, essa velha política de dividir para reinar, né? E para poder controlar a população. E eu não vou, eu queria também salientar um aspecto que piorou a situação, é quando o governo criou a carteira de identidade, né? Uhum. E era obrigatório mencionar no documento da identidade a etnia que você pertence. Imagina, aqui no Brasil, cria uma política de mencionar na carteira de identidade, ela é nordestina, ela é do sudeste do país. Então, foi algo que de forma clara deu uma possibilidade de dividir drasticamente. E, porém, essa divisão vai sem perceber, essa divisão vai facilitar mais tarde, quer dizer, em 1994, a exterminação dos Tutsi, né? Além de ter esse rosto fino, a carteira de identidade estava aí para certificar que você é Hutu, né? E quando vai eclodir essa matança,
vários tutsis foram assassinados nas fronteiras do país, sobretudo nas fronteiras de Burundi e Uganda. Então, mais ou menos, esse panorama de exterminação que foi plenamente a responsabilidade que podemos imputar à colonização belga. Nossa, e uma coisa que essa questão da identidade fica muito visível no livro, né? Até deve ter sido uma coisa que gerava dúvidas de uma forma, porque quem era tinham filhos de Tutsis, Hutus, um pai Tutsi, mãe Hutu, e aí, né? Como é que. E para mostrar que o povo já tinha uma miscigenação, São. um, muito, muito forte isso. É, e, Maria, quando a gente fala de um livro como esse, que trata de um tema tão pesado, qual que você acha que pensando no Brasil, o leitor brasileiro, que eu acho que tem muito pouco conhecimento sobre o que aconteceu, né? Se você sai perguntando, as pessoas não sabem, talvez porque ficou, acho que mais famoso no Brasil, depois daquele filme Hotel Ruanda, que trouxe um pouco a temática, mas qual é a necessidade e a importância de um livro como esse, que essa autora vendeu muito bem no Brasil, para a literatura e para a própria, né, conscientização sobre um aspecto histórico tão importante, a questão de uma mulher negra escrevendo com tanto impacto. Eu acho que isso tem muito a ver com o que Providência está falando sobre essa questão da identidade, da necessidade de você, inclusive, marcar, não só na pele, mas marcar legalmente quem é gente e quem não é, porque ao fim e ao cabo o que a gente está discutindo aqui não é necessariamente uma paleta de cores, né? Por favor, sabemos que as variações de cores vão dizer, principalmente nessa época, vão dizer respeito a quem é considerado ser humano, quem não é. Por mais que a gente não tenha tido essa experiência, e por mais que muita gente aqui no Brasil não saiba, e super concordo, assim, o Hotel Ruanda que fez as pessoas meio que pensarem sobre isso. Eu já existia há muito tempo no mundo quando teve a guerra. Eu me lembro de ver no jornal, assim, né, quando acabou, quando invadiu, e me lembro também dessa coisa de como que a opinião pública e como a ONU e vários lugares não colaboraram de uma certa maneira para essa guerra Sim. acabar, né? Como a França, por exemplo, enviou armas para que o negócio continuasse, né? Então, eu acho que ainda que nada disso tenha acontecido aqui especificamente, que as pessoas ignorem um pouco dessa história, não é possível a gente não se, é impossível a gente não se identificar com essa estrutura racista. Então, acho que uma das coisas que fez vender demais é justamente porque a gente consegue entender o que é você ser a maioria numa população e ainda assim você ser o resquício dessa colonização, né? Como diz a Saidiya Hartman, você ser a sobrevida da escravização. O que fez essa divisão, né? A gente ainda vive num país que está pautado por quem pode viver e quem deve morrer, né? Pensando aí chamar outro africano para discussão, vou chamar aqui Mbembe, que vai falar de necropolítica. Então, acho que as pessoas se identificam, principalmente as pessoas não brancas nesse país, se identificam demais com essa história, porque a gente sabe o que essas divisões mais ou menos legisladas ou mais ou menos violentas, literalmente violentas ou não, fizeram no nosso país e ainda fazem. Aqui ainda, né, a gente tem quem tem menos acesso à educação, menos acesso à cultura, menos acesso a todos esses bens, é a população preta, que é a maior, né, a população. Então, acho que isso faz com que a gente se identifique, se reconheça em muitas questões, porque, de fato, essa experiência, né, desses povos afrodiaspóricos, vamos pensar assim, ou de povos que foram totalmente influenciados pela colonização, é muito similar, né? As narrativas que organizam a nossa vida são narrativas que são muito similares, ainda que a gente não tenha passado pelos mesmos eventos. Acho que esse livro é mais do que assim importante por essas questões.
toda a obra da Escola Chic eu acho que é importante por conta dessas questões, porque, como eu disse, ela, em cada um dos livros, ela vai abordando esse tema por uma faceta, né, diferente. E aí você tem quase que um panorama muito bem elaborado, não só da guerra. É o que a Providência falou, a guerra foi a cereja do bolo, assim, foi o efeito, mas de todo um processo que já existia muito antes, inclusive da invasão, e como é que a invasão colaborou para que isso eclodisse dessa forma. Então, acho que é importante por isso, e mais uma vez, é importante, como você disse, por ser uma mulher negra que está se narrando e está, a partir do seu ponto de vista, trazendo toda essa questão que é, mais do que tudo, uma questão política, e é uma questão que até hoje nos afeta, né? Hum, Tanto de uma forma ou de outra, mais uma vez, quem faz parte desses grupos nos afeta. E quem não é desse grupo, né? Quem não é uma pessoa não branca nesse país, eu acho que vale a pena para ela ler, inclusive para se letrar, né? Para a gente entender sobre letramento racial e letramento político. sim. Totalmente. Não, livro necessário. É, a gente está meio caminhando aqui ao fim, até porque assumo a culpa do atraso, gente. Providência, como é que... Eu quero saber do depois. Eu acho que, assim, muito também do próprio... Da época, assim, que muito perto do conflito a gente encontra no livro, mas e o depois? Porque a sensação que eu tive quando eu estava lá e também de ouvir as pessoas é que o Ruanda se recuperou muito rápido, o país se uniu muito, né? Como é que foi isso? Como é que as pessoas começaram a lidar que depois de alguns meses daquele massacre, que os vizinhos eram responsáveis, eram os assassinos, não era o exército, né? Não era o governo, os próprios cidadãos que matavam uns aos outros, e aí depois você tinha que conviver com quem tinha sobrevivido. Como é que eles conseguiram sair disso para ser um país que hoje em dia é um dos países que pelo que eu pesquisei, que está melhor né, com condições melhores assim dentro do continente africano. Então, Pedro, eu acredito que é uma tentativa de superação, mas não de esquecimento, né? Eu acredito que é uma luta muito grande de superação, como você falou, pai matando filhos, padre matando fiéis, professor matando alunos. E foi algo tão forte que, como vocês sublinharam aqui, sobretudo a Ana falou, né? Essa essa tentativa, né, de resgate dessas atrocidades, né? Eu acredito que o que favoreceu aquilo que a gente está vendo hoje, o Ruanda tendo um sobrevoo muito importante depois de, acho, 27, 28 anos depois do genocídio, se deve também muito por todas essas questões políticos estourado depois do genocídio. Talvez eu posso citar esses tribunais, né, de julgamento, né, dos participantes, né, esse fato dos culpados, né, assumirem as suas culpas e pelo fato que o Ocidente
principalmente a França, também assumir a sua culpa nessa tragédia. Acho que essa superação eu só estou supondo, né? Porque quem Uhum, não viveu esse genocídio na sim. pele não pode a gente tenta se colocar no lugar, né? E só podemos supor, porque perder tantos membros da família não é algo que se esquece de um dia para o outro. Mas acredito que essas políticas que foram implementadas após o genocídio, que está facilitando essa decolagem econômica do país, né? Uhum, uhum. Sim, eu acho que foi uma coisa de uma união, né, muito forte, até pelo que eu vi lá, um senso de eles recriarem um senso de nação mesmo, somos uma Então, coisa só a partir disso. Tem um dia da semana que a população, eles limpam a cidade, cuidam da cidade, então eu acho que eles se uniram mesmo, isso é muito, muito interessante ver isso, como eles realmente e conseguiram. também o fato de saber, claro, como uma Kassonga também no romance, ela não pôde cobrir, tem acho que, se eu não me engano, no livro A Mulher de Peixe Descalço, que ele vai falar isso, né? Eu não pude cobrir o meu corpo da minha mãe, né? E acho que quem não conseguiu cobrir o corpo da mãe, conforme pede a tradição, acho que vai procurando uma outra forma de cobrir esse corpo. Por parte da Scholastic, através da escrita, né? Como falou Maria, né? Através da escrita, o fato de ser escolhida para poder falar sobre essas memórias. E para quem não conseguiu, para quem não escreve, eu fico me perguntando qual seria a forma de poder de superação. É Uhum. talvez ouvindo da boca dos É, culpados, né? Assumirem a sua culpa. Acredito que isso pode ser uma forma também de fazer o luto da pessoa, né? sim, sim. Bom, Posso só gente. falar uma Ah, coisa só lógico. em resposta, assim, já que você disse que a Claro. gente podia comentar, eu queria muito falar isso. Só conversar com a Providência nesse sentido, porque eu acho que talvez uma das coisas mais potentes, de fato, no texto dela seja essa ideia dessa mortalha de papel, né? Uhum, E mais uma vez, falando desses rituais que são tão importantes e que não, às vezes não aconteciam mais, por várias razões, por conta da guerra, né, do exílio e tal. Então, ela diz, né, que a mãe fala, ninguém pode ver uma mãe, o corpo de uma mãe nua. nua. Eu estou preparando vocês para quando eu morrer vocês me cobrirem. E isso Uhum, para ela foi, eu não consigo fazer isso. Eu preciso cobrir essa mulher de alguma forma, né? Isso é o meu papel. Eu sobrevivi, eu devo fazer isso. E Uhum, e aí, Providência, eu acho justamente o que você está falando. Nesse caso, quem não escreve, de uma certa maneira, consegue fazer isso também pela palavra, né? uhum, Por ouvir o outro falando, por estar nos rituais com o outro, né? Nesse uhum, contexto de fala, de tribunal, que é um tribunal oral, que é entre nós, né? Não é ninguém de fora que está nos julgando, somos nós falando sobre nós. Isso remete muito a essa ideia também, né? De corpo-tela, de escrever primeiro no corpo, para depois escrever no papel. Então, acho que de uma certa forma quase todo mundo consegue fazer essa mortalha de palavras, seja ela no papel, seja ela no corpo, seja ela em outra superfície, para uhum. conseguir cumprir essa promessa e esse procedimento que precisa acontecer de qualquer forma, né? Não é possível que eu não cubra meus mortos e aí que eu não passe por esse processo de luto a partir dessa mortalha, né? Acho que é mais ou menos isso, assim. sim. Exatamente. Queria agradecer muito vocês, foi muito, muito legal o papo, de verdade. Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado. É, Mês que vem vamos ler. Ai, não tá aqui, que é o da Laura Alcoba sobre ditadura argentina. E estou animado. Queria agradecer Providence,
Maria Carolina. Ó, deixem quem, se você, a Maria Carolina eu sei que acabei de seguir aqui o Encruzilhinhas. Mas Providência, não sei se você tem algum trabalho com redes sociais também, se quiser deixar algum contato, podem fazer aí divulgar os seus trabalhos. Tá bom. Você tem algum Instagram que você divulga seu trabalho? É, então, eu só trabalho apenas as fotos e os eventos que a gente vai. E conta pra Mas gente. não está aqui comigo, mas tem como você mencionou na minha mini bio, é, que eu participei, né, fui membro integrante do Coletivo Raiz, né, Uhum. aquele projeto da África na Literatura, e foi um projeto que reuniu vários brasileiros e alguns africanos, e foi criado, organizado um livro em Ai, que que os legal. professores, né, de vários lugares do Brasil e uns da África trazeram os seus conhecimentos literários a partir de obras literárias africanas. Então, eu vou talvez depois mandar o link e Sim. o Qual título que é do o nome do livro, livro? África nas literaturas, tecendo complexos culturais. Então, foi Ah, organizado 2 volumes, já vou e comprar. foi uma compilação de textos escritos por professores e estudantes que estão também caminhando nesse ramo de literatura africanas. Um Depois você manda o livro link, por muito, favor. muito... Oi? Depois você manda o link? Eu mando sim, eu mando o link Quero sim. Por comprar. favor. Sim. Eu mando o link sim. Acho que está disponível na Amazonas também, Tá, se eu não me Ai, que engano. bom. Tá bom. combinado. Tony já fiquei animado. E você, Maria Carolina, quer divulgar alguma outra coisa no Instagram? Não, acho que é isso. Vai, segue o Encruzilhinhas, por favor, dá uma moral pro perfil, porque tudo que acontece, onde eu tô, o que eu tô falando, tá lá no Encruzilhinhas. Então, e não só, né? E uma rede de outras pesquisadoras, escritoras muito potentes. Então, acho que vale muito a pena seguir lá. É isso. Sigam pessoas. Muito obrigado. Maria, Fala, fala. não, eu estou falando, depois se eu puder deixar o teu contato para o Pedro me passar, Mulher, eu já tô te agradeço. seguindo, já mandei oi pra você, já tô falando, vem fazer coisa comigo, porque eu quero muito. Qual o seu Eu Instagram? sou bem desconectada. Que bom Qual você me falou. Já mandei lá, vai dar uma olhada lá no Instagram e fala: Ah, é a Carol, eu Beleza. vou conversar com a Carol depois. Providência Tá Bangkok. bom, eu corro lá então. Olha, é isso. A gente faz contatos também e amizades aqui, no mundo literário, que isso é maravilhoso. Bom fim de semana, Maria Carolina Providência. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, de estudo, e continuem, que eu vou continuar acompanhando. Bom final de Muito semana aí obrigada. também, obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.